Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então, né, o nosso estudo de hoje, iniciando com uma prece, rogando a Deus, a Jesus, a todos os amigos espirituais que nos amparem, que nos iluminem, que nos deem lucidez, que nos deem tudo que nós necessitamos para que possamos absorver tudo que o Evangelho tem para nos ensinar. É dessa forma que a gente realmente consegue mudar a nossa vida, né? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É assim que a gente consegue alterar o rumo das coisas. É assim que a gente consegue realmente tomar as rédeas do nosso destino, né? Então, o assunto de hoje é reconciliar-se com os adversários. Olha só que complicadinho, né? Reconciliar-se com os seus adversários. Me lembro de uma pessoa que a gente dizia assim, que ela falava, gostava muito de fazer promessa, né? Ah, vou fazer promessa, vou fazer uma promessa pra conseguir isso, conseguir aquilo, não sei o quê, e inventava um monte de coisa. Aí um dia eu falei pra ela assim, vem cá, por que você não faz assim, ó? Em vez de você ficar negociando com Deus, porque a promessa é meio que uma negociação, né? Então, por que você não faz assim? Já que você quer negociar, então por que você não faz assim? Ó, Senhor, se eu conseguir esta graça que eu estou, né, pleiteando, eu vou me reconciliar com todos os meus adversários. Aí ela falou assim, mas aí também não. Aí não. Aí a gente lembra que no Evangelho, eles dizem que o sacrifício mais agradável a Deus, veja que ele usa essa palavra sacrifício, porque normalmente as promessas elas são dentro de um sacrifício. A pessoa faz algum sacrifício, se abstém de algo, ou algo que requer algum esforço, né? Algo que requer alguma dedicação, então alguma renúncia. Então é isso, tá? Então esses sacrifícios as pessoas oferecem, né, esses sacrifícios como uma representação daqueles sacrifícios que se fazia antigamente, né, que se sacrificavam animais, sacrificavam até pessoas, para que as pessoas, para que recebessem as graças, né, de Deus. E esse sacrifício aqui, hoje, tomou esses ares mais modernos, que são essas renúncias, essas situações assim. Então, quando essa pessoa falou assim, ah, não, mas aí não, então, o Evangelho diz que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do orgulho e da vaidade. Então, do que a gente, né, depreende isso? Que o que realmente importa, o que realmente é o objetivo dessa encarnação, a maioria das pessoas não quer fazer. Elas querem as coisas que são mais fáceis, querem as coisas que são mais, né, que estão mais dentro daquilo que elas acham agradáveis. Então, claro que se reconciliar com o adversário é muito difícil, é bem complicado. Mas aqui, o que é que o Evangelho nos diz? Reconcilia-te o mais cedo possível com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá até que tenhas pago até o último ceitil. Então vê que eles colocam aqui o fato da gente se negar à reconciliação como se nós estivéssemos nos condenando, nos autocondenando a uma sentença. E de fato é isso. Porque o que eles colocam aqui? Uma das finalidades da reencarnação é que as pessoas convivam, reencarnem para conviver umas com as outras. Então a gente percebe que é bem normal, é bem comum que as pessoas tenham os desafetos, né? A gente já tinha falado sobre isso no estudo passado, que todo esse capítulo aqui, que é Bem-aventurados misericordiosos, ele fala do perdão, todo ele. Então todos os itens deste capítulo terão alguma coisa a ver, né? São chamamentos ao perdão. Então, nesse caso aqui, eles estão falando dos adversários, daquelas pessoas
que nós temos como inimigos, aquelas pessoas que nos prejudicaram, aquelas pessoas que nos agrediram, aquelas pessoas que cometeram agravos contra nós e que a gente não consegue esquecer. Então vejam bem, eles falam lá no primeiro texto desse capítulo que quando a gente esquece uma ofensa, isso revela uma grandeza da alma, uma grandeza moral. Claro que a gente sabe que esquecer é uma questão de memória. Então, óbvio, a pessoa faz uma coisa que é muito grave, uma coisa que magoa, que machuca muito, a gente não vai esquecer facilmente. Mas aí é que está. Quando você esquece, normalmente é uma coisa que não te atingiu muito. Então você esquece rapidamente. Quando você não esquece, é sinal de que o agravo foi grande. Então é nesse sentido que eles medem a proporção e a grandeza do perdão. Porque eles falam que a proporção do perdão está na mesma razão do agravo. Quanto maior o agravo, maior é o perdão. Claro que a gente sabe que são passos difíceis, né? O perdão ele tem etapas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas não estão no nosso caminho por acaso. Ninguém caiu de paraquedas, tá? Na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa família, sabe? Filhos, pais, marido, esposa, irmãos. Ninguém tá ali por acaso. Cada pessoa que tá ali no seu caminho, dentro da sua convivência, ele tem um papel importante ali, tem um resgate e tem um comprometimento, tem um compromisso que foi assumido. Esse compromisso pode ter sido assumido dentro dos padrões bem, oi pessoal, da prática do bem, para o pessoal se reunir, estar juntos ali, para que tenham, no caso, se tiver um compromisso de uma tarefa a ser executada juntos. Então são aquelas pessoas que se apoiam, aquelas pessoas que estão sempre juntas, aquelas pessoas que têm essa boa cumplicidade, sabe? Que um sempre cobra a retaguarda do outro para que a pessoa possa fazer as coisas. Isso é um caso da reencarnação, mas não é desse caso que eles estão falando aqui. Eles estão falando aqui daqueles que são os espinhos, tá? Aquelas convivências espinhosas, aquelas convivências difíceis, aquela pessoa que realmente que nos testa, aquela pessoa que nos... E nesse testa são as pessoas que nos moldam. Porque os amigos, embora eles sejam importantíssimos, os afetos, as pessoas que têm afinidade conosco, elas são o nosso amparo, elas são o nosso suporte. Mas elas muitas vezes nos guiam pelo bom exemplo, tá? Com certeza. Mas elas não têm tanto poder de desenvolver em nós novas virtudes como aqueles que são os adversários. Porque os adversários são os que nos obrigam a ser pacientes. Oi, Maria Luísa. Os adversários são aqueles que testam, tá, os nossos limites. Os adversários são os nossos educadores. São os nossos personal trainers da paciência, da tolerância, tá? De todas essas virtudes que são as mais difíceis e que são o propósito reencarnatório. Então, muitas vezes nós não damos tanto valor a essas pessoas quanto nós deveríamos. Temos que dar valor aos que são os nossos afins, mas também aos adversários. Igual, porque eles têm o papel deles, tanto de um quanto de outro, são igualmente importantes. Mas, sempre lembrando, a proposta da reencarnação, a principal é que nós aprendamos a conviver com as pessoas e principalmente com as pessoas mais difíceis. Porque é o seguinte, nós temos tá, espiritual, que nós temos um compromisso, digamos assim, tá? Mas é um planejamento mesmo, tá? Uma estratégia que o plano espiritual traça para nós, que nós seremos espíritos que vamos evoluir. Nós vamos evoluir de duas formas. Ou nós evoluímos pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio mérito, tá? Através da boa vontade, através do trabalho. Ou nós vamos evoluir impelidos pelas adversidades. Porque nas adversidades a gente também evolui muito.
Então veja que o planejamento que é feito, ele é tão perfeito, ele é tão assim, tão certinho, que a gente acaba evoluindo de uma forma ou de outra. Só que a diferença é que quando a gente escolhe, quando a gente escolhe evoluir pelo lado do amor, do esforço, da boa vontade, essa evolução ela é mais suave. Por isso que Jesus dizia que o meu jugo é suave, né? Que ele dizia, porque o que é o jugo? O jugo é aquela ferramenta que a gente coloca, né, aquele instrumento que você coloca no animal para direcionar ele. E com o jugo você direciona, puxa para a esquerda, para a direita, você direciona ele, entendeu? Então, como é que a gente fala quando nós estamos sob o controle de alguém? Nós estamos subjugados, estamos sob o jugo. Então, de uma forma ou de outra, nós somos conduzidos, ou pelo bem ou pelo mal. Só que Jesus diz assim, ó, olha gente, o meu jugo é suave, porque ele nos conduz, mas ele nos conduz de uma forma tão terna, de uma forma tão tranquila, sabe, tão amorosa, que a gente não sente dor nisso. A gente não vê sacrifício, a gente não passa assim, sabe? Não é doloroso o jugo de Jesus. Então ele nos conduz de uma forma amorosa. Então, e isso é uma questão de escolha. Só que, claro, quando a gente opta por não seguir, de não estar sob o jugo de Jesus, nós estamos sob o jugo de outra pessoa, ou de outras, né? Então aí é escolha, ele não vai interferir nisso, ele vai aceitar, ele vai observar, observa de longe, respeita, é livre-arbítrio, ele respeita, mas vai chegar uma hora que a pessoa cansa de sofrer. Chega uma hora que a pessoa diz, ai, não aguento mais. Aí a pessoa diz, não, eu tenho que tomar um jeito, tenho que dar um rumo na minha vida, tenho que fazer outra coisa. E a pessoa começa a buscar fazer as coisas diferentes. A primeira coisa que a gente começa a compreender quando a gente entende esse mecanismo é que tudo tem a ver com pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Ah, o fulano ele tem um problema financeiro, ele tem um problema de dinheiro. Gente, o dinheiro, ele não é nem bom e nem mal, porque o dinheiro não tem consciência. Então o dinheiro, ele é uma ferramenta. Ele será bom ou mal de acordo com o uso que você fizer dele. Como a ciência não é boa, não é má, ela é neutra. Ela torna-se boa ou má de acordo com o uso que é feito. Tá? Então tudo que é da matéria, tudo que está na matéria é neutro. Não é bom e não é mal. Ele se transformará em ferramentas boas ou más de acordo com esse uso, certo? Então a pessoa está ali, a pessoa passou essa vida inteira na pobreza, a vida inteira na miséria, passou uma vida de dificuldades. Por quê? Porque ela já teve esse recurso. E quando ela teve esse recurso, ela não se preocupou com as pessoas. Aquela pessoa nasceu sem saúde. Ou essa pessoa passou a vida inteira com problemas de saúde. Por quê? Porque ela já teve muita saúde e ela não se preocupou com ninguém. Entendeu? Essa pessoa, ela tá sempre sozinha, ela é esquecida. É esquecida por todos, ela é rechaçada, ela não tem amigos, ela não, entendeu? Por quê? Porque ela já teve pessoas ao redor dela e ela não ligou para ninguém. Então todas as dificuldades pelas quais a gente passa com as pessoas. Então por mais difícil que isso possa ser, a gente sabe que é. Tanto é que estamos todos aqui. Todos nós hoje estamos aqui tentando nos reconciliar com alguém. Todos nós estamos vivendo um momento em que tem alguém que não gosta de nós. Tem alguém de quem a gente não gosta. Então, todos nós estamos vivendo essa situação. Ou se tem alguém que você... Se tem essa pessoa que diz, não, eu gosto de todo mundo e todo mundo gosta de mim. É possível? É possível. Mas então você é um missionário nesse planeta. Você não é um mero morador do planeta. Você é um missionário, tá? E você tem que dar o seu exemplo. Então a gente vai seguir o seu exemplo. Mas essa pessoa não sou eu. E todos nós temos alguém com quem nós precisamos realizar esse reajuste. Quanto mais perto a pessoa está, maior, tá?
o sinal de que é exatamente aquele ali que nós precisamos trazer para nós, que nós precisamos reconquistar. O próprio Evangelho diz que fala entre pais e filhos, que aquele filho que pequenininho rejeita a mãe, de berço rejeita. Por quê? Porque fluidicamente a pessoa reconhece o antigo adversário, aquela pessoa que se torna um filho rebelde, que abandona os pais, que não gosta de cuidar de ninguém, entendeu? Que se torna uma pessoa egoísta. Quanto mais essas situações ocorrem, maior o sinal de que realmente houve ali um agravo entre os dois, entendeu? Então o que é que o Evangelho diz? Mãe, pai, olha para essa criatura e pensa assim, um de nós dois errou. Um de nós dois errou bastante. Então, o que que a gente faz? Aquele que tem mais responsabilidade, aquele que tem mais conhecimento, automaticamente tem mais compromisso de dar o primeiro passo. E o perdão é muito difícil, porque as pessoas acham às vezes que o perdão, o objetivo do perdão é as pessoas se entenderem, é as pessoas conviverem pacificamente. E a finalidade é que as pessoas se amem, sabe? Aquele amor realmente fraterno. Mas o perdão tem etapas. Então, a gente sabe, o próprio Jesus não nos pede isso, que a gente pegue uma pessoa que nos trapaceou, que passou a perna, que nos magoou, que nos machucou, que nos enganou, sabe? Que nos agrediu. Traga para junto do peito, como se ela fosse um amigo. Não, não é assim. A gente não trata um inimigo da forma como você trata um amigo, né? Até porque se você sabe que uma pessoa não gosta de você, seria até uma imprudência. Mas existem muitas coisas que a gente pode dar o nome de perdão, que é você não fazer mal a essa pessoa. Isso é perdão. Isso é o início do processo do perdão. Você não fazer o mal, você não agredir. Se a pessoa precisar de você, ajude. Ajude. Às vezes o agravo foi tão grande, causa um sofrimento tão grande, a lembrança disso, que só a pessoa vê, enxerga a criatura, já fica, entendeu? Agitada e não consegue. Realmente, às vezes, a pessoa não consegue. Ninguém está pedindo que você faça algo que você não consegue, mas que faça aquilo que você já pode fazer. Orar pelas pessoas que te perseguem, as pessoas que não gostam de você ainda, porque um dia vão gostar. Porque aquela pessoa que hoje está ali numa condição de inimigo, não será sempre assim. Porque nós vamos evoluir e nós vamos começar a enxergar as criaturas de outra forma. Nós vamos começar a investir em nós nesse processo de melhoria. E nós vamos começar a cobrar de nós posturas mais humanas. Nós vamos começar a cobrar de nós mesmos posturas de renúncia. Renúncia de quê? Renúncia do orgulho, da vaidade, sabe? Renúncia ao egoísmo. Nós temos que renunciar a isso. Nós temos que deixar isso para trás. Então, às vezes a pessoa precisa de você e você tem aquele bloqueio. Por quê? Porque é uma pessoa que já te magoou. Mas o que você faz? Pensa assim, ó, o que é o certo? O que Jesus faria? O que ele gostaria que a gente fizesse? Ele com certeza gostaria que a gente ajudasse. Então vai lá e ajuda, mesmo que seja difícil, porque aí é que está o aprendizado. É nesse momento que o adversário se torna o teu educador, entende? Ele se torna o teu educador porque ele te proporciona essa oportunidade de superação. Aí alguém pode perguntar assim, mas será que existe mérito nisso? Tem valor eu ajudar uma pessoa, tá? Oi, Síria. Ajudar uma pessoa sem ser de coração? Tem mérito. Tem mérito. Porque você, nesse momento, você tá passando por cima de você mesmo, entende? Que é o que o Evangelho pede. Ele diz que nós temos que subjugar o nosso orgulho, subjugar
a nossa vaidade, subjugar o nosso egoísmo. E é isso que a gente está fazendo nesse momento. Se você está passando por todo esse processo para ajudar alguém que não te ama, você está exatamente nesse processo de domar as suas más tendências. E isso é uma prática. Isso é prática, tá? No começo dói, depois dói um pouco menos, depois vai doendo cada vez menos, mas daqui a pouco você faz, você aquilo já nem, sabe? Então é tipo assim, fulano pediu, precisou de alguma coisa, ele já fez, mas deixa pra lá, passou, entendeu? Eu não quero conviver com isso, eu não quero carregar isso aí, arrastar essa bola de ferro aí o resto da vida, entendeu? A gente entra nesse processo, isso é um processo de consciência. Mas a gente não vai conseguir, isso é impossível, meus irmãos, que a gente durma de um jeito e acorde de outro. Isso não vai acontecer. Nós estamos moldando nosso caráter, nós estamos forjando a nossa moral dentro desse processo de sacrifício. Então, só que esse sacrifício ele pode ser muito duro, muito difícil, sabe? Se você eu vou fazer isso porque eu sou boa, ó a vaidade, entendeu? Aí não adianta, tá? Então, esse processo não pode se dar dessa maneira. Ele tem que ser exatamente para que a gente vá trabalhando a humildade. Olha, Deus está mandando, está botando essa pessoa no teu caminho para que você se molde. Então, primeiro é porque ele acredita em você. Ele acredita, aliás, ele tem certeza, né? Porque nós somos obras dele, nós somos filhos dele, ele nos conhece melhor do que ninguém. Então, ele está cansado de saber que nós temos potencial para evoluir e superar tudo isso. Ele sabe disso. Só que aí ele vai nos mandar as tarefas. Ele vai mandando as tarefas para que a gente vá moldando, sabe, o nosso caráter, exercitando a humildade, exercitando a renúncia, exercitando a tolerância. Hoje a gente faz e fica meio queimado, amanhã já, né? Oi, Cris. Então, é nesse sentido. Então, eles colocam aqui, ó, que os adversários, tá? Que os adversários são os nossos educadores. Agora, ele coloca aqui o seguinte, que eu acho muito interessante, né? Os espíritos superiores parecem que eles têm um poder, eles têm um poder, né? Eles colocam aquilo ali, eles plasmam a cena na cabeça da gente, né? Então pense assim, ó. Na prática do perdão, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservar o rancor. Por isso que Jesus diz assim, ó, ajusta-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque se você não fizer esse ajuste agora, o que vai acontecer? Se essa criatura desencarna, tá? Você pode conseguir através disso um obsessor desencarnado. Uma coisa é você ter um adversário que você tá enxergando ele ali, tá? Você tá vendo, imagina uma cena. Quando ele tá encarnado, você tá vendo ele ali. Se ele chegar perto, você tá vendo. Ele tá dentro do teu raio de visão, você consegue se defender. Agora, se ele desencarna e vai pro plano espiritual com raiva de você já se torna um alvo mais fácil. Porque ele se aproxima e você não percebe. Se você não for vidente, você não vai perceber. Ou se você não vibrar na mesma faixa, você não vai perceber. Então, ele está colocando aqui que muitas vezes os espíritos vingativos, tá? Carregam esse sentimento de vingança para além do túmulo. Então, por isso o provérbio que diz morto cão, morto veneno é falso quando aplicado ao homem. Então, o que acontece? A pessoa, quando ela desencarna, ela não fica boazinha porque ela desencarnou. Ela desencarna, ela continua do jeito que ela sempre foi. Nós também, nós vamos desencarnar e vamos carregar os nossos defeitos e as nossas virtudes conosco. Então, aqui eles estão colocando assim, ó, o espírito mal espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente. Então, daí vem os inimigos desencarnados. Tá? Que eu acredito que também é do mesmo capítulo aqui. Então, isso aí é o caso onde começa o caso de obsessão.
tá? Então, estão ali, apesar que a obsessão não é só de desencarnado para encarnado, tem de encarnado para encarnado, tem de todo tipo, né? Mas eles estão chamando a atenção principalmente aqui, que quando a gente tem uma pessoa que é o nosso desafeto e está aqui no plano material conosco, encarnada, as chances de nós desfazermos, desconstruirmos essa animosidade é muito maior. Você senta na frente da pessoa, você conversa, fulano, vamos colocar as coisas em dia, vamos colocar o nosso assunto em dia, vamos passar uma regra nisso aí, vamos recomeçar. É muito mais fácil, embora eu tô falando aqui, mas eu sei que não é fácil, mas é muito mais fácil conseguir isso com a pessoa encarnada. Por isso que Jesus dizia, enquanto estás a caminho com ele. A caminho o quê? Enquanto nós estamos na mesma trilha dessa encarnação. Agora, se não, depois pode ser que não, que essa pessoa desencarne e nos esqueça. Mas pode ser que isso não ocorra. Pode ser que essa pessoa depois fique guardando aquela raiva da gente. É ruim pra ele? É ruim pra ele, mas é ruim pra gente também. É uma coisa definitiva? Não, não é definitivo. Depende de nós. A gente pode transformar um inimigo desencarnado num amigo? Pode, mas é mais fácil enquanto ele está aqui, enquanto ele está encarnado, por razões óbvias. Por razões óbvias, tá? Então aqui eles perguntam, por que é que Deus, né, permite essa perseguição do inimigo, né, desencarnado? Porque Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou se não o fizeram por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Ou seja, se você é uma pessoa que não perdoa, é natural que você seja perseguido por criaturas que também não te perdoam. Lá no texto que fala dos inimigos desencarnados, eles falam isso. Não há coração endurecido que não se compadeça pelo bom exemplo, pelo bom procedimento. Então, é isso que eles estão falando aqui. Que se eu sou uma pessoa que não perdoo ninguém, entendeu? Os inimigos desencarnados olham para mim e dizem, ela não perdoa ninguém, por que eu vou perdoar ela? Não é? É uma coisa bem óbvia. Então, agora, se o nosso procedimento for bom, se o nosso exemplo é bom, a chance da gente influenciá-los ou mostrar para eles que nós estamos diferentes, e aí as chances deles nos perdoar aumentam. Mas o que o Evangelho aqui neste texto nos esclarece? Que é mais fácil desfazer uma inimizade aqui enquanto estamos encarnados. Aí, vamos supor que eu tenho um adversário, um inimigo, eu já perdoei ele, eu já tô de boa, tô tranquilo, não desejo mal dele, sabe? Mas ele não me perdoa, tá? Isso pode acontecer, né? Vocês podem estar pensando nessa possibilidade. Poxa, o fulano não gosta de mim, mas poxa, eu não tenho raiva dele, eu nunca fiz mal pra ele, eu não quero o mal dele, não desejo o mal dele. Ele pode me fazer mal? O Evangelho tem a resposta para isso. Ele diz assim, Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Está aqui no Evangelho. Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Não está dizendo que a gente não continue sendo testado, que a gente não continue, né, que a gente não siga com todas as provas que são a natureza desse planeta, tá? Que é normal. Mas aqui eles estão dizendo o seguinte, que se nós estamos dispostos ao perdão, se nós somos pessoas... não sei, Síria, aqui eu não tenho como saber se tem problema de áudio, tá? Bom, então, depois a gente vai saber. Bom, então, aqui eles estão nos assegurando que quando a gente faz esse reajuste, tá, com o perdão, que é a prática da lei de caridade na sua
Que o perdão é a maior prova, tá? Que nós estamos dispostos à caridade. Porque é muito fácil você fazer a caridade assim, para quem você ama, para quem você gosta, para quem gosta de você, você fazer o bem para aquela pessoa que já tem afinidade contigo, que tem uma comunhão de pensamentos. Agora, você fazer, tá? Você ofertar isso para... Essa é a maior prova da caridade. Esse é o bem que transcende, tá? Tudo transcende, inclusive por isso que a frase, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, ela é tão verdadeira, certo? Porque ó, a resposta aí, Síria. Então, por quê? Que quando você oferece isso para alguém que você sabe que não vai te retribuir, se você oferece os teus préstimos, se você oferece o teu perdão, se você oferece a tua ajuda, o teu carinho, tá? Para aquela pessoa que você sabe que não vai te retribuir porque ele não tem intenção de te perdoar, essa é a verdadeira caridade. Esse é o amor incondicional. Entendeu? Porque quando a gente faz vou fazer o bem para essa pessoa porque essa pessoa me ama. Então esse amor não é incondicional, porque há uma condição ali, a condição de eu ser amada para oferecer o bem para aquela pessoa. Agora, se eu ofereço para quem não vai me retribuir, esse é o amor incondicional, tá? Que às vezes as pessoas confundem um pouco, mas o objetivo das encarnações é criar entre nós esses vínculos do amor incondicional, que vai nos levar a esse amor incondicional. Mas o plano espiritual, ele é extremamente cuidadoso com isso, tá? Ele pega os adversários, ele não bota para se chocar assim de vez, tá? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas comigo não, porque tem uma pessoa ali que quando junta, sai faísca. Pensa bem, porque se fosse uma situação de reconciliação impossível, essa pessoa não estaria convivendo com você. Essa pessoa não estaria nesse grau de proximidade, tá? Nesse nível de convivência. Estaria numa outra condição. Porque eles vão aproximando esses adversários aos poucos. Lembra da história do Eustáquio? Que eles pegaram o Eustáquio, reencarnado no Brasil. O Brasil não tinha nem sido descoberto. Colocaram o Eustáquio numa tribo indígena, onde ele ali estaria longe dos desafetos. Não é nem a preocupação era com a proximidade física, mas com a emanação mental, as ondas mentais que ele estaria enviando, e nisso os adversários espirituais poderiam encontrá-lo. Se ele continuasse praticando o mal, os adversários espirituais iam, sabe, iam achar, iam se conectar com essas ondas mentais e iriam encontrá-lo e colocariam aquela encarnação a perder, porque ele estava numa encarnação ali de resgate. Que o objetivo era que ele usasse a inteligência dele para fazer aquela tribo ali, que eram espíritos mais simplórios, mais iniciantes, mais jovens, fazer com que eles evoluíssem, com que eles, sabe, impulsionassem, alavancassem o progresso daquelas criaturas. E, no entanto, o que ele fazia? Ele pegava e manipulava as pessoas. Então eles tinham essa preocupação, afastaram ele de todo aquele cenário onde ele tinha cometido todos aqueles desmandos, onde ele tinha feito aqueles desafetos, e colocaram num lugar bem longe, para depois, à medida que ele foi se melhorando, que ele foi dando uma aprimoradinha, eles foram trazendo de novo ele para perto dos cenários, aproximando aos poucos das pessoas, né, que eram os adversários, os primeiros adversários que não eram os mais ferrenhos, para ele ir realizando pequenos ajustes, para ele ir se reconciliando com pessoas que não eram grandes inimigos, adversários, para só depois, quando realmente ele estivesse preparado, aí sim, para colocá-lo para numa reencarnação chave, onde ele estaria no cenário reunido, no cenário dos seus maiores erros, e cercado dos seus maiores adversários, dos seus grandes inimigos. E ali era a grande prova.
Então, tenha certeza de que se existe no seu entorno pessoas que são terríveis adversários, que você considera assim, então considere a possibilidade de você estar vivendo uma encarnação chave, que é aquela encarnação onde você não tem tantas dificuldades, tantas aflições, mas tem muitas provas. E parte dessas grandes provas é exatamente a convivência com esses desafetos, com esses grandes desafetos. Mas se você vencer, se você conseguir passar por essa encarnação sem criar novas inimizades, equacionando, resolvendo essas dificuldades, alimentando o amor, alimentando o perdão, criando vínculos cada vez mais, sabe, sólidos de fraternidade. Quando termina essa encarnação, você vai dar um grande passo evolutivo. Talvez na próxima vida, na próxima encarnação, esteja assim numa condição infinitamente superior. Então nós temos que saber ler esses sinais, né? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos encarnados? Quais são as condições que o plano espiritual nos oferece? De que forma eles nos plantaram nessa encarnação? Quais são as ferramentas que eles colocaram à nossa disposição? E eles sempre colocam, tá? Sempre as ferramentas para que nós possamos agir, criando vínculos, criando bons vínculos, ajudando as pessoas, erguendo os caídos, enxugando lágrimas, tá? Enxugando lágrimas de todos. Não é só daqueles que são bonzinhos conosco, sabe? Que nós nos afinizamos, que nós achamos que, sabe, que são simpáticos. Não, é de todos. É de todos. Às vezes nós estamos colocados em posições estratégicas, lidando com essas criaturas que são, sabe, os nossos grandes testes, exatamente vendo como é que nós vamos nos revelar diante disso, como é que nós vamos reagir, tá? Então aqui eles dizem, eles encerram esse item dizendo, quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias diante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Então veja que você estará realizando um planejamento para existências futuras mais felizes. Que na verdade é isso que eles querem para nós. Eles querem que nós sejamos felizes. Deus não ganha nada com o nosso sofrimento. Deus não se satisfaz com o nosso sofrimento. Deus está feliz quando nós estamos bem, quando nós estamos fortes, quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos criando vínculos de amor, de afeto. É isso. E eles terminam dizendo assim, não sairá dela, diz ele, tá? Até que tenhas pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Quando nós falamos em justiça de Deus, satisfazer a justiça de Deus, não pensem numa coisa terrível, porque a justiça de Deus não funciona dessa maneira. Quem nos castiga somos nós. Quem nos dá, nos fornece o castigo somos nós. Quando nós criamos uma coisa negativa, quando nós fazemos uma coisa que é ruim, nós criamos uma energia negativa, nós nos impregnamos de uma energia negativa que atrai coisas do mesmo teor. Então não é Deus que castiga, que nos castiga, não é Deus que cria essa programação, somos nós. A justiça de Deus, ela se revela através do amor. A justiça que Deus planeja para nós é que nós resolvamos os erros não através do sofrimento, mas através da construção no bem. Se nós começarmos a construir no bem, todo o mal se desfaz. Então, é uma questão de escolha. Nós temos dois caminhos. A física quântica, ela fala muito bem disso. Quando vocês começarem a ler coisas sobre a física quântica, que é como se fosse a criação de futuros, a criação de probabilidades, sabe? É o desmembramento das nossas ações. Então, toda ação, ela tem duas vias. Ela tem a via do amor,
que é do trabalho no bem, ou a via da dor, que é a aflição. Então, quando nós fazemos a escolha, nós enveredamos por um desses dois caminhos. E o que Deus quer é que nós estejamos sempre na vertente do bem, tá? Não quer dizer que a gente não vá cometer erros, a gente erra, mas se o nosso erro for tentando acertar, for tentando nos reajustar, for tentando fazer a coisa certa, os desdobramentos serão sempre felizes, porque a justiça de Deus vai nos educar de uma forma mais suave, porque percebe que os nossos erros não são erros com base na maldade, são com base na ignorância. Então, isso nos assegura que nós vamos estar sempre trilhando caminhos mais e mais amenos, mais e mais suaves, até estarmos trilhando caminhos verdadeiramente felizes. Esse é o nosso destino, E nós podemos sim, dona Leopoldina, desejamos nos libertar da culpa, temos que nos libertar da culpa, amiga, sabe por quê? Porque a culpa, Joana de Ângeles diz que a culpa, ela é uma palavra punitiva e castradora. Então é tipo assim, ó, como é que a gente se liberta dessa culpa? A gente tem que pensar assim, ó, erramos, tudo bem. Daqui pra frente não erraremos mais. Vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Isso não são palavras minhas, são de Joana de Ângeles. Troquemos a palavra, o termo culpa por responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que eu fiz, de bem e de mal. Eu sou responsável, significa que eu assumo essa responsabilidade. Quando eu assumo a responsabilidade, eu me comprometo a desfazer o mal e reconstruir no bem. Isso é ser responsável. Agora, a culpa não. A culpa é uma coisa que te amarra, que te trava, que pesa, que te martiriza, sabe? Que essa postura punitiva, essa postura mental punitiva, de ficar se culpando, ela nos enfraquece, ela nos tortura. E a tortura, ela não fortalece ninguém, ela só enfraquece. Então, os nossos erros do passado têm que servir como uma medida educativa, não uma medida, um instrumento de tortura. Cometi o erro, entendi, não vou errar mais. Presta atenção, essa é a boa decisão, né, que eles falam. Você tomou uma boa decisão, excelente. Daqui pra frente eu não vou mais errar. Mas eles vão mandar um teste. Eles vão mandar um teste, porque a primeira coisa é, que bom, ela tomou consciência e decidiu que não vai mais errar. Mas calma aí, vamos mandar um testezinho para ver se é isso mesmo. Então cuidado, nós podemos estar vivendo no meio de um teste. Não podemos falhar. E esses testes virão através das pessoas. Sempre através das pessoas. Sempre. Então tenhamos consciência disso. Deus vai nos educar uns através dos outros. É assim, porque Ele deseja que seja assim. Porque ao mesmo tempo que nós aprendemos as lições, nós nos educamos e nos reajustamos com o próximo. Fazer para o outro o que nós gostaríamos para nós, certo? Eu quero agradecer a paciência de vocês, terem me ouvido até aqui. Rogo a Deus, a Jesus, a todo plano maior, que nos abençoe a todos, nos protejam, nos iluminem. Que Deus abençoe e proteja todas as pessoas que nesse momento a nossa mente consegue alcançar, num grande pulso magnético salutar de luz, de paz, de harmonia, de concórdia. Que Deus abençoe e proteja todos aqueles que nos amam, que nos protegem, que nos apoiam, mas que Deus também abençoe igualmente, sem distinção, todos aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem. Que assim seja. Beijo no coração, até a próxima, gente.